Queridos, em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, e estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém, queridos? Então, versículo 5, que nós lemos aí de Jeremias capítulo 17, vai justamente dizer que maldito é o homem que confia no homem. O que é que isso quer dizer para você? Né? O versículo, se nós formos tirar ele do contexto, vai parecer que Deus está dizendo, e é o Senhor que está falando, né? O versículo inicia assim: assim diz o Senhor, é o próprio Deus que está falando. E se nós tirarmos o versículo do contexto, vai parecer que Deus está falando para nós não confiarmos uns nos outros, né? Mas, na verdade, não foi isso que Deus quis dizer. Não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer que nós confiemos sim uns nos outros. Mas nós vamos entender aqui o sentido. Não é no sentido de emprestarmos algum objeto ao outro, de emprestarmos até mesmo dinheiro ou de confiarmos na palavra do outro. Não é nesse sentido que Deus está falando que maldito é o homem que confia no homem. Mas Deus está dando aqui um outro entendimento, e é esse que nós vamos tentar entender e extrair do texto o que é que Deus está dizendo aí: maldito o homem que confia no homem. Na verdade, queridos, Deus está dizendo aí, Deus quis dizer que não devemos confiar no homem a ponto de termos esperança nele por uma vida abençoada, por dias melhores, por uma vida feliz e também uma vida de paz. É nesse sentido. Nesse sentido, nós devemos confiar no Senhor, né? Por uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de paz, por dias melhores. É em Deus que nós devemos confiar. E muitas vezes nós depositamos essa nossa confiança no ser humano, naquele que é mortal, né? Naquele que é mortal. Inclusive o versículo vai justamente dizer aí que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal, ou seja, faz do ser que é mortal, o próprio homem, o seu braço. E não faz do Senhor o seu braço, faz do próprio homem o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Deus pode até usar pessoas. Não estou dizendo aqui que Deus não vai usar ninguém, mas pode usar realmente até pessoas para nos abençoar. Mas a nossa confiança deve estar nesta pessoa por uma vida abençoada, por uma vida feliz. Infelizmente o ser humano, ele às vezes deposita essa confiança em alguém, né? Alguém vai me dar condições de realmente ter uma vida feliz, de ter uma vida boa, de ter uma vida abençoada, de ter uma vida de paz. E é isso que Deus está dizendo: este é maldito. Maldito será aquele homem que confia no homem e faz dele o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, como eu disse, Deus pode usar pessoas para nos abençoar? Pode. Mas a nossa confiança deve estar no Senhor, não nesta pessoa. O homem não pode, por exemplo, nos dar a verdadeira paz que nós precisamos. Quem é que pode nos dar essa paz? A verdadeira paz. Somente Jesus, ele próprio disse isso, lá em João 14, versículo 27. Em João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, queridos, Jesus é aquele que realmente nos dá a verdadeira paz. E ele diz: eu não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus disse: eu não vos la dou como o homem a dá. Quando ele diz aqui o mundo, é o sistema, né? É o próprio homem. O homem quer nos passar uma paz. O mundo quer nos passar uma paz, mas é uma falsa paz, uma paz ilusória. Jesus vai dizer: eu não vos la dou como o mundo a dá.
essa paz ilusória, essa paz passageira. Somente Jesus, meu irmão. Somente Cristo pode nos dar realmente uma paz permanente. Mesmo em meio a todas as aflições, as situações mais adversas que você esteja passando, por muitas tribulações, Jesus é capaz de te dar paz, mesmo em meio às aflições. Lá em João 16:33, ele próprio vai dizer assim: eu vos tenho dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele nos tem dito isto para que tenhamos paz, mesmo em meio às aflições. E aí você vai ver em Jeremias 17, versículo 5, o próprio Senhor dizer: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós fazemos da carne mortal o nosso braço, nós estamos nos afastando do Senhor. A nossa fé não está mais em Deus. A nossa confiança por dias melhores não está mais no Senhor. E a nossa confiança por dias melhores, meu irmão, deve sempre estar em Deus e não no homem. E vou além, até mesmo em jogos, né? Às vezes, muitas pessoas têm esperança em viver dias melhores, ter uma vida melhor no jogo, jogando, né? Toda a sua confiança está ali no jogo. E aí ele diz: no dia que eu ganhar, minha vida vai melhorar. Ô querido, não faça isso não. Sabe por quê? Isso está sendo um desvio da verdadeira fé que você deve ter. A sua fé não deve estar nisto, não deve estar nessas coisas, para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida abençoada, para você ser feliz, para você ter paz. Sua fé não deve estar nisto. E infelizmente tem muita gente que joga nesta fé, de que no dia que ganhar, tudo vai melhorar. Desvia essa fé para Deus, meu irmão. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas não é qualquer fé. É a fé verdadeira na pessoa de Jesus. A fé verdadeira em Deus, né? A nossa confiança e a nossa esperança por uma vida abençoada, por dias melhores, né? Para sermos felizes, para termos paz, deve estar sempre no Senhor. É por isso que aí o próprio Jeremias, aí no capítulo 17, no versículo 7, ele vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu não sei no que você tem confiado, eu não sei em que você tem depositado sua esperança, mas o texto está dizendo aí, Jeremias 17, versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então não faça da carne mortal, ou seja, do homem, né? O homem, o ser mortal, o seu braço. Mas faça o que está lá em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Olha só, está dizendo que tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, né? Não é algumas coisas Deus fará. Deus fará isso, mas não fará aquilo. Não. O texto é claro, o texto está dizendo: e tudo ele fará. Agora você tem que confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não fique confiando no próprio homem, que talvez tenha lhe feito promessas, que talvez tenha lhe dito que iria melhorar sua vida. Não fique confiando em jogos, mas bote a sua confiança, a sua fé, verdadeiramente naquele que pode te dar um retorno, naquele que realmente pode fazer a sua vida melhorar, naquele que realmente vai fazer a sua vida ser abençoada. Lá em Isaías 40, a partir do versículo 28, a palavra de Deus vai dizer assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só que maravilha, meu irmão. Aqueles que esperam no Senhor, o que é que acontece? Renovam as suas forças, têm as suas forças renovadas. Vão subir com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quantas pessoas estão cansadas do fardo que este mundo tem colocado sobre as suas costas? Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, estáis oprimidos, sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. E aqui Isaías 40:31 está dizendo que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas infelizmente, sabe o que acontece? Muitos estão correndo e se cansando. Muitos estão caminhando e estão se fatigando, meu irmão. Por quê? Porque não estão esperando no Senhor. Muitos estão esperando no homem. Muitos estão esperando a solução para as suas vidas, onde nunca irão encontrar. Muitos estão esperando ter uma vida abençoada naquilo, muitas vezes, que ninguém pode dar. Muitas vezes, muitos estão esperando tudo naquilo que não pode dar nada. É complicado. É muito complicado. Então não fique esperando muitas vezes, nem vá criar talvez expectativa de uma vida boa, vida abençoada, dias melhores no homem. Mas existe alguém que você pode, inclusive você deve, você deve esperar ter uma vida abençoada, ter suas forças renovadas. E o próprio texto aí de Isaías 41 vai dizer quem? É o Senhor. Aquele que espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Ele vai subir com asas como águia, correr e não se cansar, e ele vai também caminhar e não vai se fatigar. Mas você precisa esperar no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado em quê? Num sistema? Você tem esperado em alguém? Você tem esperado no homem? Em quem você tem esperado ou confiado? Jeremias 17:7 diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Eu não sei em que você tem confiado. E cuja esperança é o Senhor. No versículo 8, ele vai comparar. Ele vai justamente dizer o que acontece com aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. No versículo 8, ele continua dizendo: porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Irmão, assim será o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas o homem que confiar no homem, a ponto de fazer dele o seu braço e apartar o seu coração do Senhor, esse vai se tornar maldito. É o que diz lá no versículo 5, Jeremias 17, versículo 5. Aquele que confia no homem a ponto de fazer dessa pessoa, o seu rochedo, o seu braço forte, ele vai estar se apartando do Senhor e vai se tornar maldito diante de Deus. E olha só a que Deus vai compará-lo, No versículo 6, Jeremias 17, versículo 6, Deus vai dizer: olha, este será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É aquele homem que confia no homem, será maldito. Deixará de receber as bênçãos do Senhor. E entenda aqui, não é que Deus vai colocar maldição sobre a sua vida. Só o fato de você deixar de receber as bênçãos do Senhor, a sua vida se torna uma maldição. Se torna maldita. Você será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. É o que diz aí Jeremias 17, versículo 6. O próprio Senhor é quem está dizendo isso aí. Então, se você
Se você quer realmente ter uma vida abençoada e você não quer que isto aconteça na sua vida, de você ser esse arbusto solitário no deserto, de você ser esse homem ou essa mulher maldita, porque confia uma vida abençoada em outro ser. Se você não quer isso, meu irmão, entregue a sua vida hoje nas mãos do Senhor Jesus. Somente Ele pode te dar esta vida abençoada. Somente Jesus pode te dar uma vida em abundância, como Ele mesmo diz lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer dar vida, mas Ele quer dar além. Ele quer dar vida em abundância, meu irmão. Então, entregue a sua vida para Cristo, querido. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Você acha que pode fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, sua família, a vida de sua família sem Jesus? Você não pode. Sabe por quê? Olha o que Jesus vai dizer em João 15, versículo 5. O próprio Jesus vai dizer assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Agora nós sabemos que existem pessoas que acham que pode fazer alguma coisa sem Jesus. Que se acham, né? São autossuficientes, não precisam de Deus, não precisam de Jesus. E se o dinheiro chegar ali nas mãos dele, o poder, dinheiro no bolso, dinheiro no banco, na conta, aí é que ele, não estou dizendo todos, mas uma boa parte, talvez até a maioria, vai achar que pode fazer tudo sem precisar de Deus, sem precisar de Jesus. E o próprio Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, também vai dizer que ele podia tudo, mas naquele que o fortalecia. Tudo Paulo podia, passar por toda a situação difícil, passar por todas as aflições, por todas as adversidades da vida. Por quê? Porque havia alguém que o fortalecia. Ele vai dizer isso lá em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E antes dele dizer essa frase, de dar essa palavra, né, que as pessoas muitas vezes a utilizam de forma errada, descontextualizada, dizendo que pode tudo, e aí leva para o lado da prosperidade, da riqueza. Mas Paulo, antes de dizer isso, ele disse por todas as situações difíceis que ele havia passado. E ele vai concluir dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Quem era que fortalecia Paulo? Quem foi que chamou Paulo para aquele grande ministério, para aquela grande obra que Paulo teria que fazer? Foi o próprio Jesus. Você vai ver a conversão de Paulo lá no livro de Atos, se não me engano, capítulo 9. Jesus chama Paulo para esse grande ministério. Paulo passou por muitas situações difíceis, muitas aflições, muitas tribulações, meu irmão. Mas quem estava ali fortalecendo Paulo? O próprio Jesus, que o chamou. Paulo suportou tudo isto, meu irmão, porque Paulo não esperava no homem. Paulo esperava naquele que verdadeiramente poderia lhe fortalecer, aquele que verdadeiramente poderia lhe dar forças. E aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você esteja dizendo aí tudo posso, mas olhando para o homem, né? Minha vida vai melhorar, minha vida vai dar uma guinada, minha vida vai ficar boa. Esperando muitas coisas, ou talvez tudo, no homem, e Deus está dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. Maldito será este. Ou seja, estes ficarão sem as bênçãos do Senhor. Então deixe, queridos, muitas vezes está esperando, de estar confiando a sua vida nas mãos de homens, de pessoas que são tão imperfeitos quanto nós. Tão imperfeitos e falhos, né? Como nós. Todos nós somos imperfeitos e falhos.
E às vezes nós estamos depositando toda a nossa esperança. E nós estamos confiando, né, em uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida melhor, em homens. E Deus está dizendo, bem, maldito serás tu. Maldito serás todo aquele homem que confia no homem. Então aquele que espera e confia a sua vida por dias melhores no homem, ele vai se tornar um maldito, uma pessoa maldita, como está lá em Jeremias 17:5, Deus dizendo isso. Maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Agora aquele que esperar e confiar, meu irmão, a sua vida nas mãos do Senhor, esse será bendito, como está no versículo 7, Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então não perca mais tempo não. Não fique aí perdendo tempo confiando em A, em B, confiando muitas vezes em um sistema, em uma organização, confiando em jogos, seja lá em que você esteja confiando. Não perca mais tempo não, meu irmão. E passe a partir de hoje confiar no Senhor Jesus. Confie em Jesus por uma vida abençoada, por uma vida feliz e uma vida com muita paz no seu coração. Confie nele, só ele pode nos dar isso. Ele próprio disse, sem mim nada podeis fazer. Lá em João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E eu vou encerrar deixando aqui o Salmo 33, versículo 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha só. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. Faça parte do povo de Deus, entregando a sua vida hoje mesmo para Jesus. Salmo 33, versículo 12 diz isto. Agora não pense que você vai fazer parte da família de Deus e ter Deus na sua vida sem você se comprometer com o Filho dele. Você precisa entregar sua vida nas mãos de Jesus, nas mãos do Filho de Deus, fazer dele seu Senhor, seu Salvador, para que verdadeiramente você possa fazer parte dessa família, a família do Senhor. O próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. E lá em João 14, versículo 6, ele vai dizer que sem ele ninguém irá ao Pai, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem mim, ele vai dizer lá que ninguém poderá, sem ele, ir até o Pai. Ninguém irá ao Pai se não for através de Jesus. Então, não perca mais tempo não. A partir de hoje, passe a confiar e esperar, depositar toda a sua confiança naquele que realmente pode atender às suas demandas, pode atender às suas expectativas, naquele que realmente pode abençoar a sua vida. E não se torne um maldito esperando isso do homem. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, apartando o seu coração do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meu irmão, e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, queremos mais uma vez, Senhor, agradecer a Ti por este dia, pela noite que nós passamos. Que o Senhor possa despertar os Teus filhos, nos despertar a confiarmos cada vez mais em Ti. Que o Senhor possa estar nos dando condições, Senhor, para enxergarmos que devemos vivenciar a verdadeira fé. Termos a nossa confiança, a nossa esperança naquele que realmente pode nos dar uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de paz, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os teus filhos, protege-os de todo mal, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que não puderam estar nos ouvindo neste momento. Que o Senhor os alcance, possa estar abençoando da mesma forma. Nos dê um dia e uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.